Muito bem, pessoal, vamos continuar com as nossas videoaulas. O objetivo agora é investigar as derivadas das funções trigonométricas. Vamos começar com a derivada da função y igual a seno de x. Antes de aplicar a definição de derivada pelo limite e verificar analiticamente qual é a derivada dessa função, vamos primeiro observar o gráfico de y igual a seno de x e usar a intuição, né? Vamos utilizar a nossa interpretação da derivada como a inclinação da reta tangente à curva nos pontos de interesse. E em cima dessa interpretação a gente vai esboçar o gráfico da função que é a derivada do seno de x. Quem sabe a gente consegue tirar alguma conclusão a partir daí, não é mesmo? Para isso nós vamos usar um aplicativo GeoGebra que eu vou mostrar para vocês. Então aqui no GeoGebra que a gente montou, nós temos aqui em vermelho o gráfico da função f de x igual a seno de x. Nós temos aqui um deslizador que varia de menos 2π até 2π. E eu pedi para o GeoGebra calcular para a gente cada um dos pontos A, F de A, onde A é o valor do deslizador, não é? Então nós temos aqui de início menos 2π e 0. Para o ponto A está marcado aqui, pessoal, é um ponto de tangência, no qual eu pedi também para o GeoGebra traçar a reta tangente ao gráfico da função e calcular para mim qual é a inclinação dessa reta. Então aqui a gente já percebe que a inclinação é 1, portanto a derivada da função seno neste ponto aqui, menos 2π e 0, vale 1, fato evidenciado aqui pela ordenada do ponto B. Veja que aqui no ponto B eu marquei A, F' de A. Então, ao a gente animar aqui o nosso deslizador, você vai perceber que o ponto B vai percorrer uma trajetória no plano, cujas ordenadas são exatamente iguais às inclinações das retas tangentes. Dá uma olhadinha então. Perceba que à medida que o deslizador avança de menos 2π até 2π, a reta tangente vai acompanhando o gráfico, as inclinações vão se alternando e as ordenadas do ponto B também. Fica até mais fácil se a gente seguir o rastro do ponto B. Dá uma olhadinha. Agora a gente pode verificar qual a trajetória que está sendo percorrida pelo ponto B durante esse trajeto aí, com o x variando de menos 2π até 2π. E se a gente der uma pausa aqui para verificar uma coisa, dá uma olhadinha, pessoal. A trajetória que apareceu é uma função trigonométrica também, bastante conhecida. Se você se lembrar dos nossos estudos anteriores, esse é o gráfico da função cosseno de x. Então, é bastante razoável a nossa conjectura de que a derivada da função seno de x, gráfico aqui em vermelho, deve ser, não é, a função y igual a cosseno de x, representada aqui pelo rastro do ponto B. Vamos agora voltar à apresentação e mostrar que isso realmente é verdade. Então a gente viu no GeoGebra que realmente existe uma conjectura muito forte de que a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. E o que a gente precisa é demonstrar essa conjectura, essa nossa hipótese. Vamos seguindo então. Eu vou usar a definição de derivada para poder fazer esse cálculo analítico e a gente chegar à demonstração realmente de que a derivada de seno é cosseno. Esse é um fato e nós vamos chegar a ele. Pois bem, nós temos aqui a definição de derivada. A derivada da função f, né, f' de x é um limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x sobre h. Uma vez que a nossa função f de x é o seno de x, eu destaco aqui em vermelho, né, o f de x mais h se torna seno de x mais h, o seno de uma soma, menos o destaque em azul da função f de x. Então eu tenho menos seno de x, tudo dividido por h. Isso nos dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Nós precisamos então eliminar essa indeterminação até chegar à derivada da função seno de x. Então agora no destaque em vermelho a gente percebe que nós temos um seno da soma. Você deve se lembrar dessa expressão como seno de a mais b. Seno de a cosseno de b mais seno de b cosseno de a. No nosso caso nós temos aqui o x e o h fazendo o papel do a e b que você se recorda. E nós podemos chegar nessa nova expressão para o limite, em que o seno da soma foi substituído por seno de x cosseno h mais seno h cosseno x.
Nessa etapa é interessante nós verificarmos que existe um seno de x que a gente consegue colocar em evidência e podemos reescrever o nosso limite como essa última expressão. E aí a gente pode usar as propriedades dos limites, pessoal. A gente pode usar que o limite da soma é a soma dos limites e o limite do produto é o produto dos limites, desde que cada um desses limites individuais exista. Esse é o nosso caso aqui. Então vamos em frente. Retomo aqui a última expressão e vamos usar as propriedades dos limites. Então nós vamos ter o seno de x multiplicado por cosseno de h menos 1 sobre h. Eu vou quebrar isso em dois limites. O limite de seno de x quando h tende a zero, multiplicado pelo limite do cosseno de h menos 1 sobre h quando h tende a zero, somado com um novo produto de limites. O limite do cosseno de x quando h tende a zero, vezes o limite do seno de h sobre h quando h tende a zero. E nós vemos aqui dois limites muito simples de serem calculados e outros dois que nós já conhecemos de videoaulas anteriores. Os mais simples são esses destacados agora em azul. O limite de seno de x quando h tende a zero é seno de x, uma vez que seno de x é constante, pois o limite está sendo calculado em h. O mesmo acontece para o limite do cosseno de x quando h tende a zero. Vale cosseno de x. Os outros dois, pessoal, são conhecidos. Você não precisa ter que calcular novamente esses limites, não é? Olha só, esse primeiro aqui da direita é o limite trigonométrico fundamental. Seno de h sobre h quando h tende a zero. Isso vale 1. E de posse desse limite trigonométrico, a gente calculou, numa das videoaulas anteriores, o limite mais à esquerda, o limite de cosseno de h menos 1 sobre h quando h tende a zero. E a gente descobriu que isso vale 0. Então nós temos aí os 4 limites calculados e podemos então concluir que a derivada do seno de x é exatamente, voltando, já sei que o seno de x, o limite da esquerda vale 0, o da direita vale 1, teremos então seno de x multiplicado por 0, mais cosseno de x multiplicado por 1, consequentemente a derivada do seno realmente é a função cosseno de x. Ok? Demonstrado, daqui para frente a gente pode utilizar derivada de seno x é igual a cosseno x. Ok? Vamos então investigar de maneira análoga qual seria a derivada da função cosseno de x. Nós vamos calculá-la também usando a definição, evidentemente, mas vamos novamente utilizar o GeoGebra para fazer uma interpretação gráfica sobre as inclinações das retas tangentes ao gráfico de y igual a cosseno de x. Vamos então ao GeoGebra. Então, pessoal, aqui nós temos agora algo bem parecido com o que vimos anteriormente, só que agora a função cosseno de x está representada em vermelho. E então, o ponto A é o ponto sobre a curva y igual a cosseno de x, as coordenadas dele A, F de A. O nosso A novamente é o deslizador aqui, variando num período aqui de menos 2π até 2π. O ponto B está aqui, nessa região. O x dele é o próprio A, já a ordenada y, né, é a derivada da função f, que é a função cosseno. A gente pode perceber então que quando x é igual a menos 2π, nós temos uma reta tangente horizontal, a inclinação é igual a zero, nós temos aqui um m igual a zero, portanto a ordenada do ponto B inicia em zero. Vamos animar aqui e ver o que acontece. À medida que o ponto A se desloca, você percebe então as inclinações das retas tangentes modificando e a trajetória correspondente do ponto B. Dá para imaginar que tipo de função é essa? Vamos ligar o rastro do ponto B aqui. Aí fica um pouco mais fácil de verificar o que ocorre, não é mesmo? Então vamos lá, vamos esperar que o deslizador faça uma volta completa e você percebe aí, veja só, a derivada da função cosseno é também uma função trigonométrica e é conhecida assim. Se você se lembrar do gráfico de y igual a seno de x, este novo gráfico aí, formado pelo rastro do ponto B, é o da função y igual a menos o seno de x, não é? Perceba que é isso mesmo que a gente vai ter que demonstrar daqui a pouquinho. Ok? Vamos dar uma pausa aqui e retornar então à nossa apresentação para fazer a demonstração usando a definição dos limites, a definição da derivada por limites. Então, pessoal, agora a gente vai retornar e a nossa conjectura agora é que parece que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x.
E é mesmo, vamos demonstrar esse fato usando novamente a definição de derivada por limites. Então, y igual a f de x é cosseno de x. Nós temos então a derivada dessa função calculada da seguinte forma, né? O limite da f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Destacado aí em vermelho, perdão, nós temos a f de x mais h. Portanto, nós temos o cosseno de uma soma, cosseno de x mais h. Você deve se lembrar isso como o cosseno de a mais b, que era o cosseno de a vezes o cosseno de b, menos o seno de a vezes o seno de b. Nós temos aí x no papel do a, h no papel do b. E então a gente pode reescrever essa soma desta maneira que acabou de aparecer aí na sua tela. Nós temos então agora três termos no numerador: o cosseno de x, cosseno de h, menos o seno de x, seno de h, menos o cosseno de x. Tudo isso dividido por h no limite quando h tende a zero. Novamente indeterminado, 0 sobre 0. Todo limite, que é uma derivada, cai nessa indeterminação, não é mesmo? Nós precisamos eliminá-la. Numa estratégia muito parecida com a anterior, nós vamos colocar em evidência o cosseno de x. E podemos então escrever o limite nessa última forma que apareceu aí, o cosseno de x multiplicando o cosseno de h menos 1. Tudo isso subtraindo o seno de x vezes o seno de h sobre h. E novamente, propriedade dos limites, pessoal. Nós temos aí o limite da soma, vamos escrever como a soma dos limites, e o limite do produto como o produto dos limites. E nunca é demais mencionar, não é? Tudo isso vale desde que cada um dos limites individuais seja bem definido, se cada um desses limites deve existir. Então, retomando a última expressão e aplicando as propriedades dos limites, nós temos então que o limite de h tendendo a zero do cosseno de x multiplicado pelo limite quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 sobre h, menos agora o limite de seno de x quando h tende a zero, multiplicado pelo limite seno de h sobre h quando h tende a zero. Essa expressão representa a derivada da função cosseno x. E, mais uma vez, nós temos dois limites muito simples aqui, destacados em azul. O primeiro limite é cosseno x, o segundo limite destacado em azul é seno de x, e mais uma vez dois limites que já conhecemos. O limite mais à sua direita é o limite trigonométrico fundamental, então seno de h sobre h no limite quando h tende a zero vale 1, e o limite quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 sobre h vai para zero, de tal maneira que a derivada da função cosseno de x se resume ao menos seno de x, como nós havíamos verificado geometricamente usando o GeoGebra. Ok? Vamos então propor um desafio. Já que você conhece que a derivada do seno de x é cosseno de x e a derivada de cosseno de x é menos seno de x, eu te desafio a mostrar que a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x, a derivada da cossecante de x é menos a cossecante x cotangente x, a derivada da secante x assume a forma secante x tangente x, e por último a derivada da cotangente x é menos cossecante ao quadrado. Utilize as regras do produto e quociente e as relações trigonométricas para poder chegar nessas expressões. É um bom exercício e eu convido a todos a treinar um pouquinho junto com a gente, ok? Mais videoaulas estarão a caminho. Um grande abraço a todos, até a próxima então.